pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai trazer mais uma aula aí sobre Illustrator, mais uma aula básica, tá? Mostrando um pouco de configurações, como é que a gente consegue organizar a área de trabalho e depois compor alguns objetos, tá? Se você se inscreveu no canal ou está seguindo o que a gente está compartilhando, fico muito agradecido, tá? Se você puder compartilhar com mais pessoas, isso vai fazer com que o conteúdo ele se dissemine, né? E vai fazer também com que eu possa trazer conteúdos novos para todo mundo, tá? Então, por favor, continua aí e vamos para o programa. Bom, então, gente, estou aqui com o meu Illustrator já funcionando, tá? Como a gente viu na última aula, a gente precisa organizar um pouco aí da área de trabalho, então já tenho aqui o meu painel aqui do lado direito configurado, tá? Vou só fazer aqui uma pequena modificação, vou colocar para exibir aqui as réguas, porque isso vai ajudar a gente também a poder marcar aí a nossa área de trabalho, mostrar aí alguns efeitos que a gente pode utilizar para poder demarcar espaços e poder compor aí algumas peças, tá? Com as réguas ativadas, a gente consegue deslocar as linhas guias. As linhas guias elas vão servir aí como uma linha imaginária para que a gente consiga demarcar o espaço do nosso Illustrator, tá? Então, basicamente, as linhas guias elas vão funcionar dessa maneira. Vocês devem estar percebendo que eu estou clicando aqui e elas não estão se movendo. Por quê? Ao demarcar aqui as linhas guias, existem algumas propriedades que a gente pode controlar a respeito delas e que vão ajudar a gente a poder organizar melhor a área de trabalho. Então, primeiramente, eu vou marcar aqui ó, a opção de bloquear para poder desbloquear aqui, estava travadinho, então vou desbloquear elas aqui, ó. E ao selecionar agora a minha linha guia, ela está novamente selecionada. Eu posso mover ela aqui pelo espaço, tá? E posso demarcar a região do meu arquivo que eu quero criar essa marcação imaginária para poder facilitar ali na hora de encaixar um texto ou então um objeto, montar uma imagem, tá? Então, ao utilizar aqui o meu painel, né, as minhas propriedades, com a minha área de trabalho selecionada, eu posso tanto visualizar as réguas, como também remover ou colocar aqui a visualização das guias, bloquear essas guias para que eu não consiga mover elas enquanto eu estou aqui fazendo uma vetorização, uma diagramação, qualquer coisa do gênero. E eu posso também marcar uma opção que é ocultar as linhas inteligentes. Essas guias inteligentes elas vão servir, tá, para demonstrar para a gente, às vezes, o espaço entre um objeto e outro, às vezes um ângulo, posição. Então isso também ajuda para que a gente consiga fazer também algumas configurações. Então, enquanto a gente está trabalhando, essas informações vão ajudar a gente nesse processo, tá? Além disso, a gente tem umas opções aqui de ajuste. Então, eu posso, por exemplo, utilizar o ajuste para ponto ativado, ou seja, os objetos aí que eu for compondo, eles vão meio que colando uns nos outros para a gente poder fazer com que isso torne mais fácil o posicionamento de elementos no Illustrator, tá? Bom, nesse momento eu não vou demarcar aqui, não vou mudar nenhuma informação dessa. Vou minimizar aqui minha guia de propriedades, meu painel, né, de propriedades, e vou mostrar aqui, deixa eu só remover essas guias. Então eu vou criar aqui um objeto para a gente poder ver o que aqui eu já consigo fazer com os objetos aqui, e aos pouquinhos a gente vai comentando outras características, outras propriedades que a gente pode trabalhar, tá? Então, primeiramente, eu vou clicar aqui. Ao clicar e segurar na ferramenta de objeto aqui, vocês viram que estava ativado o elipse, mas geralmente fica ativado o retângulo, que é a primeira ferramenta aqui, ó. Então, ao clicar e segurar aqui sobre a ferramenta, vocês veem que abre aqui um submenu e eu consigo escolher outros tipos de objeto aqui para compor. Nesse momento, eu vou utilizar o retângulo, tá? Ao clicar, segurar e arrastar, assim como a gente faz em diversos programas, a gente vai ver aqui a marcação desse objeto. Vocês vão reparar ó, que ao clicar aqui na minha seleção e selecionar minha área de trabalho, meu objeto ele foi, sumiu. Por que isso, tá? As informações de cor, de preenchimento e contorno, elas aparecem aqui. Quando a gente está com essa linha vermelha demarcada, isso quer dizer que esse objeto ele não está utilizando nem preenchimento e nem contorno. Eu sei que ele está criado aqui, tá? E a gente vai ver mais para frente que com a utilização de camadas a gente consegue identificar onde esses objetos estão. Mas nesse momento, só para mostrar para vocês,
eu consigo visualizar aqui que esse objeto que eu acabei de selecionar, ele está sem preenchimento, sem contorno. Ao clicar aqui na caixinha que está no fundo, essa aqui que está sobreposta, né, ela toda completa, vocês vão perceber que ao clicar nela aqui, a gente vai ativar o painel de cor. Então eu posso vir aqui agora, escolher a cor que eu quiser, ó, e modificar a cor do preenchimento, da parte interna da minha figura. Ao clicar nessa outra caixinha que está aqui vazada, eu consigo agora modificar a cor do contorno, né? Ou para o Illustrator, o traçado. Então, posso clicar aqui, meu painel de cor está ativo, posso vir aqui e modificar aqui a cor da forma que eu quiser, tá? Vocês vão perceber, ao aproximar um pouquinho mais, que o contorno aqui, ele ficou bem fininho, né? E aí eu posso modificar essa espessura utilizando o meu painel aqui de configurações, esse superior, modificando a espessura do traçado. Perceba que está marcando um ponto, eu posso aumentar aqui, lógico, com o meu objeto selecionado, posso clicar aqui e ir aumentando a espessura desse contorno, desse traçado, tá? Então eu consigo fazer isso aqui diretamente no Illustrator, modificar a cor do preenchimento, a cor do traçado e posso também alterar a espessura dessa linha de contorno, tá? Vocês vão perceber que existem outras ferramentas de composição de objetos, que é aqui o retângulo arredondado, tá? Ele já vem com os cantos arredondados automaticamente, como o nome já diz. Tenho aqui também a elipse, que é um círculo, tá? E tenho também a ferramenta de polígono, nesse caso aqui, que formou para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, um hexágono. E também tenho aqui a ferramenta de estrela, tá? Bom, eu compus aqui um elemento de cada para a gente poder visualizar e compreender um pouco como é que a ferramenta funciona. Então, vamos lá. Primeiro, se eu quiser modificar as cores dos meus objetos, basta que eu selecione o objeto, seleciono a caixinha toda preenchida para poder modificar a cor do preenchimento. Vocês estão vendo aqui que existe a escala RGB para que eu possa modificar as cores, tá? Para que eu possa alterar as cores. Tem um outro vídeo, tá? Se você ainda não viu aqui no canal, você pode ver em outro momento a respeito de escalas de cor. Então a gente pode ver isso com mais calma, talvez apareça um card em algum lugar, tá? Falando sobre escalas de cor, mas basicamente a gente está aqui com a escala RGB. Caso vocês queiram visualizar esse seletor de cores de uma outra forma, basta clicar nessas duas setinhas que estão aparecendo aqui, ó. Clico aqui e ele vai aparecer ou esse seletor com o hexadecimal, é uma outra escala de cor, a gente vai falar dela também em uma outra aula, tá? Mas a gente vê aqui o espectro de seleção, posso clicar aqui e visualizar dessa forma, tá? Então, selecionei aqui meu objeto, vou selecionar aqui a cor e vou ter aí diversas cores, tá? Mantendo a escala RGB para poder modificar. Caso eu queira mudar o contorno, seleciono o objeto, seleciono a caixinha de baixo aqui, que é essa vazada, tá? E vou agora modificar a cor do contorno do meu objeto. Então, eu vou vir aqui, ó. Pronto. E eu tenho também cores personalizadas. Bom, isso aqui é a configuração mais básica, tá? É criar o objeto, modificar a cor. Eu acredito que quem já utilizou pelo menos o PowerPoint já teve essa experiência. O que eu vou trazer aqui de diferente é que o Illustrator tem a possibilidade, né, ele possibilita, na verdade, que a gente consiga editar mais do que somente as cores e o formato, que a gente vai chamar de transformações. Nesse caso aqui, por exemplo, o retângulo, ou nesse caso aqui que é um quadradinho, a gente consegue fazer mais alguns ajustes além de somente compor e mudar as cores. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, no meu painel de propriedades, clicar aqui, e clicar aqui nos três pontinhos onde tem mais opções. E aqui, gente, eu vou conseguir visualizar algumas informações desse arquivo e modificar algumas outras. Aqui a gente vai ver a largura e a altura, que a gente só vai modificar caso seja necessário. Então, posso modificar aqui, por exemplo, para 8 centímetros, tornar aqui um retângulo. Então, consigo fazer esse controle manual, né, numérico mesmo. Aqui eu vou controlar o giro, né, ou seja, o ângulo de rotação desse objeto. Posso vir aqui e colocar uma quantidade em graus que me atenda, ó, 15 graus, por exemplo, tá?
eu posso clicar aqui novamente e modificar os cantos desse objeto. Então, vocês estão vendo aí que o canto é retinho, né? É um retângulo. Eu posso vir aqui, ó, ao marcar a pontuação aqui, o valor, ele automaticamente mostra essa opção de tipo de canto, que é um canto arredondado. Então, posso aumentar ele aqui, ó, e automaticamente ele vai ficando com os cantos arredondados. Ao clicar sobre esse ícone de canto arredondado, eu vou ver mais duas opções. O arredondado interno, tá? Ou seja, arredondado invertido, ó, onde o canto arredondado ele vai se formar para a parte interna do objeto. Vou modificar aqui os 4 lados, só para a gente poder visualizar, tá? E aí, ao alterar o valor, eu consigo ter esses cantos arredondados de uma outra forma. Ou eu posso também utilizar o canto chanfrado. Esse chanfro, ele é um corte, né, aí na diagonal. Então, eu consigo também ter essa opção aí de canto para o meu objeto. Então, eu posso fazer qualquer uma dessas opções aqui. São 3 opções de canto. Eu posso também utilizar cantos personalizados, ou seja, um lado tem o canto arredondado, o outro arredondado interno, o outro chanfrado. Eu também vou conseguir fazer esse ajuste por aqui, por essa aba de mais opções no meu painel de propriedades. Lembrando que para isso eu preciso ativar o objeto que eu quero transformar, tá? Eu consigo fazer isso com o retângulo arredondado é exatamente a mesma coisa, tá? Só que ele já é criado com essa configuração. Com a elipse, eu posso fazer alguns cortes estilo gráfico de pizza. Então, eu posso clicar aqui em mais opções e aqui ele vai me dar a opção de fazer um recorte estilo gráfico de pizza no meu objeto, tá? Posso clicar aqui e fazer também invertido. Ó. Vou ver aqui, aumentar ou diminuir mais 10 graus. Posso girar o meu objeto, assim como eu consegui fazer com o retângulo. E eu posso também inverter o gráfico de pizza, ou seja, eu posso inverter. A parte que está preenchida vai ficar vazada e a parte que está vazada vai ficar preenchida. Basta clicar aqui nessas duas peças para inverter, tá? Então, clico aqui e vou ter também essa opção aí para o meu círculo, para a minha elipse, tá? Aqui, gente, vocês vão ver que com o polígono é um pouquinho diferente, porque o polígono ele tem uma distância de raio, tá? E ele tem também a distância dos lados, até porque como é uma figura com mais de 4 lados, a gente tem essa relação. Então, ao clicar aqui nos 3 pontinhos das mais opções, eu consigo alterar tanto o raio desse polígono, quanto a distância do lado. Então, eu posso definir, por exemplo, que esse lado aqui vai ter, na verdade, 5 centímetros. Ele proporcionalmente vai ajustar esse tamanho de arquivo e eu não vou precisar ajustar no raio. Se eu clicar aqui novamente e ajustar pelo raio, tá? Eu posso ter aí um objeto com 2,5 de raio, tá? Então, nesse caso aqui, como é um objeto que tem a quantidade igual de lados, a gente não vai ter muita diferenciação. Eu posso também, aqui em cima, ó, onde tem esse hashtag, né, dentro de um objeto poligonal, modificar a quantidade de lados do meu objeto. Então, posso ter agora 7 lados. Percebam que agora o tamanho da lateral do polígono e o raio, eles modificaram de tamanho, então eles não estão mais equalizados, cada um tem uma medida. Posso colocar aqui para 8 lados, 9, por aí vai, tá? Então, eu consigo ter figuras com lados aí muito maiores. Lógico que ao aumentar a quantidade de lados dentro desse polígono, a gente vai acabar formando um círculo. Então, vai chegar um momento que ele vai se limitar, tá? Tô vendo aqui, ó, 26, 28, 29, mas é praticamente um círculo que a gente tem sobrescrito aqui, tá? Vou diminuir aqui novamente, deixar com 7 lados, a gente poder ver. O único que eu não vou conseguir alterar por esse caminho vai ser a estrela. Por quê? A estrela, ele não permite que a gente faça essa alteração no painel de propriedades. Nesse caso, para ajustar a estrela, a gente vai precisar fazer aí a transformação direto antes de criar esse objeto, tá? Diferentemente dos demais que a gente consegue controlar depois de criados, a estrela ela não vai permitir que a gente faça esse ajuste, tá? Mas ainda assim, vou mostrar para vocês só como é que a gente faz para poder ajustar o objeto antes da criação. Então, você precisa clicar aqui na ferramenta do objeto que você quer compor, seja ele um retângulo, um círculo ou um polígono, clica nele,
clica na área de trabalho, tá? E ele vai abrir essa janela flutuante mostrando aí as informações desse objeto. Nesse caso aqui, para o retângulo eu tenho a largura e a altura. Posso clicar em OK e ele vai criar um objeto conforme essas informações. Ao clicar aqui na elipse, eu vou clicar na tela também, tá? Na minha área de trabalho, vou ter informações de altura e largura. Vou clicar em OK e ele vai criar um objeto conforme essa especificação. Ao clicar aqui no polígono, vocês vão perceber que vai mudar um pouquinho. Eu tenho o raio e eu tenho a quantidade de lados, assim como a gente viu ali no painel de propriedades. Então, posso clicar aqui, colocar a quantidade de lados que eu quero compor, o tamanho do raio, clicar em OK e ele vai criar o objeto conforme essa configuração. E já para a estrela, eu tenho agora, vou clicar aqui na área de trabalho, eu tenho o raio número 1, o raio número 2 e a quantidade de pontos que eu quero nessa estrela. Então, eu posso, por exemplo, criar uma estrela com 11 lados, com 11 pontas, tá? Definir o raio 1 como 1 centímetro, 1 centímetro, e o raio 2 com 5 centímetros. Então, vou ter aqui a minha estrela personalizada. Então, já tem um objeto aqui que eu posso controlar antes mesmo da composição. Tenho aqui os objetos que eu criei a partir desse recurso, né, de clicar aqui com a ferramenta selecionada, abrir essa janela flutuante e configurar, tá? Além disso, tem um último recurso que eu queria mostrar para vocês, relacionados a esses cantos arredondados. Ao clicar aqui no objeto, percebam que a minha figura ela cria esses círculos aqui. Esse controle aqui é o controle de cantos arredondados. Eu posso arredondar os cantos dos meus objetos, tá? Então, ao clicar aqui com o mouse, ó, ele muda a especificação do meu cursor. Eu posso clicar, segurar e arrastar e ter aí os cantos alterados, tá? Nesse caso, por conta da configuração que eu fiz ali de cantos personalizados, o arredondado invertido, canto chanfrado, ele vai alterar exatamente dessa forma, tá? Mantendo a proporção aí do meu objeto. Então, posso clicar aqui no retângulo de cantos arredondados, vou ter essa mesma relação. Posso clicar aqui nesse círculo, né? Semicírculo, na verdade, e fazer o ajuste aqui do gráfico de pizza. Posso clicar aqui no meu polígono e vou conseguir arredondar os cantos. Percebam que quando eu tento arredondar muito, ele acaba virando um círculo, tá? Então, nesse caso aqui, por conta da quantidade de lados. Posso clicar aqui na minha estrela. Na estrela eu não consegui alterar aqui, tá? Porque nesse caso eu preciso utilizar a ferramenta de seleção direta. Essa ferramenta a gente já não vai ver agora, tá? Mas percebam que nesse caso aqui eu não vou conseguir fazer a alteração nesse nível, tá? Aqui, para esse caso, também consigo fazer arredondar os cantos. Nesse aqui eu não vou conseguir, por essa ferramenta, eu vou conseguir arredondar os cantos utilizando a ferramenta de seleção direta que eu devo mostrar aí na outra aula, tá bom? Então, nesse caso, tá, gente? Só para a gente começar a compreender como é que a ferramenta funciona, temos aqui já a composição de algumas peças, utilizando aí já recursos de edição com o painel de propriedades, e a gente já viu aí o inicial, tá? Bem básico mesmo, para começar a entender como é que a plataforma funciona, como é que o programa ele se comporta, e aos pouquinhos a gente vai aí aumentando o nível da complexidade e criando outras coisas, tá? Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima.